Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de História, tá? E aí eu falei para vocês na aula passada que seria a nossa última aula de História, mas na verdade era a última aula do terceiro capítulo. Hoje nós vamos para o último capítulo da unidade, tá bom? Então, o último capítulo da unidade nós vamos falar sobre Neolítico e Idade dos Metais. A Idade dos Metais nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Que aí eu já vou passar a atividade para vocês responderem, tá? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o Neolítico. Lembra que eu falei para vocês em outro vídeo sobre o período questionável, né? Que a gente não fala mais pré-história, a gente fala Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, né? Não se fala mais pré-história. Então, nós estamos ali no período intermediário da antiga pré-história. Nós estamos ali no Neolítico. Neolítico vem de novo, neo vem de novo, uma nova forma de se organizar. Então, vamos lá. No Neolítico, os homens e as mulheres que viviam no Neolítico eram conhecidos como agricultores e pastores. Por quê? Porque foi no Neolítico que aconteceu a revolução agrícola, ou seja, eles aprenderam a plantar, eles aprenderam a cuidar de animais. Então, como eles já cuidavam de animais, eles não precisavam estar migrando para um lado e para o outro. Eles fixavam em um determinado lugar por algum tempo. Muitas vezes passavam alguns anos, outros passavam a vida toda no mesmo lugar. Os homens e mulheres do Neolítico que também vão construir ferramentas e armas mais eficientes. Esse homem do Neolítico, essa mulher do Neolítico, começou a surgir há mais ou menos 10 mil anos atrás. Então, eles conquistaram aí muitas coisas que o Paleolítico já tinha começado e eles vão aperfeiçoar, né? Como a agricultura, a questão da pecuária, criavam animais, criavam aí ovelhas, cabras, bois. E também vai ter uma mudança nesse período do Neolítico, é o período em que acontece uma mudança climática. Como assim? A temperatura vai elevar. A Terra, que tinha acabado de passar por uma era glacial, um período de gelo, o gelo vai diminuir, vai retroceder, né? E vai recuar. E aí animais que eram acostumados com o frio vão desaparecer. Muitos animais que eram acostumados com o frio vão sumindo devagar. Por exemplo, os bisões, né, e os mamutes. Eu acredito que vocês já assistiram, vocês estão no 6º ano, acredito que vocês já assistiram aquele filme Era do Gelo, que tem os mamutes, os mamutes têm a família. Pois é, nesse período aí da Era do Gelo é um pouquinho antes, um pouquinho anterior do Neolítico, né, um pouquinho antes. E os bisões, acho que vocês também viram ali o Avatar, né, que tem um Avatar que domina o ar, e tem o melhor amigo dele era um bisão. Então aquele ali são os animais do Paleolítico que vão desaparecer mais ou menos no início do Neolítico. Os bisões, os mamutes, que eram animais grandes que os homens se alimentavam bastante dele, mas quando conseguiam caçar um deles, conseguia passar um bom tempo sem precisar caçar. E aí, com esses animais grandes, de carne grande, começaram a sumir, eles tiveram mais dificuldade de achar alimento, tiveram que olhar outros animais e olhar também as plantas de outra maneira. E aí, acredita-se que em algum momento eles descobriram que as plantas, se você jogasse uma semente, essa semente ia germinar, essa semente ia crescer e virar o fruto que eles já tinham comido. Então, aos poucos, eles foram associando esse conhecimento e foram desenvolvendo a agricultura. Da mesma forma, eles começaram a domesticar os animais, domesticando o cachorro, o gato, o boi, as ovelhas. E aí, quando ele conseguia domesticar, alguns eles usavam para alimento e outros para ajudar na agricultura ou ajudar ali a proteção. Por exemplo, os cachorros, hoje a maioria dos cachorros se tornaram os melhores amigos do ser humano. Então, os pastores usam até hoje. Se você for para a roça, para uma fazenda, você vai ver que geralmente os fazendeiros, as pessoas que moram na fazenda, utilizam muito dos cachorros para poder saber se algum animal está se aproximando, algum animal perigoso, um animal que não é domesticado está se aproximando, que pode ser perigoso para as ovelhas ou até para o próprio homem. Então, os animais, os cachorros são muito úteis para isso, e também eles vão fazer com que a agricultura começa a crescer no período do Neolítico. Então, a agricultura cresce bastante, a pecuária cresce bastante por causa da domesticação de animais,
E aí nós vamos entrar com algumas mudanças. E aí eu selecionei algumas que vão ser mais frequentes, é o top 10 das mudanças que vão acontecer no Neolítico. No top 10 não, top 3 que vai acontecer no Neolítico, que é o que? A sedentarização, ou seja, nômade é daqueles que não tem moradia fixa, que um dia tá aqui, outro dia tá ali, né? Os nômades são aquele que se tem a fruta ali no pé, ele pega, come tudinho. Acabou as frutas, ele não vai plantar, ele vai caçar um outro lugar que tenha fruta. Esse é o nômade. O nômade ele não fica muito tempo em um lugar, ele tá aqui, colhe tudo que tiver ali prontinho, bonitinho e vai embora. E aqui sedentário, sedentarizar é aquele que vai fixar no lugar. Ele vai morar naquele lugar, ele prefere cuidar daquela terra, né, arar aquela terra, cuidar daquela terra, que aquela terra vai, aos poucos, com a agricultura, vai surgir os frutos, vai surgir os legumes, as verduras e tudo ele vai consumir. Da mesma forma que ele vai produzir também a questão da carne, né, consumir aquela carne que ele mesmo cuidou, daqueles animais que ele cuidou. E aí, essa é a maior característica do sedentário. Ele vai fixar no lugar, vai produzir seu próprio alimento, né? E outro ponto que também eu quero falar com vocês é sobre os instrumentos que vão surgindo nessa época. Eles vão deixando os instrumentos mais eficientes. Eu falei para vocês lá no Paleolítico, era o período da pedra lascada. Eles pegavam a pedra, lascava e aí ficava parecendo uma machadinha, né? Pegava a pedra do jeito que ele estava ali, lascada, sem cabo, sem nada, sem corda, nada. A pedra do jeito que estava, cortava alimentos, cortava objetos, cortava madeira. E aqui no Neolítico eles vão preparar um pouquinho, vão deixar um pouquinho mais polida, por isso que o Neolítico também é conhecido como a pedra polida. Eles vão polir, eles vão fazer um machadinho com cabo de madeira enrolado com cordinhas, enxada, foice, para poder, já que eles são agricultores, né? Então a enxada ajuda para limpar o campo, a foice ajuda para cortar o mato alto. Então eles vão fazer essas ferramentas justamente para poder ajudar na agricultura, no dia a dia deles. E também, claro que não vai mudar só no campo, dentro de casa, ali naqueles, vocês sabiam que eles faziam pequenas casinhas de galhos e tudo mais. Aqui no Neolítico eles já vão desenvolver uma casa maior, né? Inclusive algumas aldeias vão surgindo, depois algumas cidades vão surgindo, e aí eles começam a inventar também a cerâmica. A cerâmica vai ser importantíssima, porque eles vão precisar colocar objetos cereais em algum recipiente. Então eles vão pegar vasilhas, vão fazer jarros, panelas, para poder guardar esses cereais, às vezes o vinho, né, que ainda não tinha o vinho elaborado, mas eles começam a produzir bebidas com as frutas. Então eles vão produzir diversos sucos e tem que ter um lugar para poder guardar. Então eles têm que construir um recipiente, até para poder guardar a água dentro da sua casa, né, que às vezes o lugar que eles ficavam era um pouquinho distante do rio, aí eles não queriam ir e voltar o dia inteiro, eles iam, buscavam e guardavam em casa. E também para transportar alguma coisa, armazenar, porque agora eles vão começar a produzir muitos cereais, eles já estão plantando, então eles vão conseguir guardar uma certa quantidade. Então eles precisavam guardar aquele cereal. Comida é muito importante, comida não é para se jogar fora, a gente tem que comer a comida que está no prato da gente, porque tem muitas pessoas que não têm nem o que comer, né? E da mesma forma eles sabiam o quanto a comida era preciosa, porque nessa época não tinha supermercado, né? Não tinha nada disso, não tinha feiras, eles plantavam, é do trabalho deles, o suor deles, e aí é do suor deles que eles tiravam o alimento, que eles passavam a maior parte do dia fazendo isso, né? Se dedicando à agricultura, à pecuária, e aí aquilo era precioso para eles, então eles guardavam, armazenavam esses cereais ou essas carnes. Aqui também nós vamos ter o crescimento da população. Por quê? Eles vão ter diferentes produções, eles vão plantar, por exemplo, batata, vamos supor que tem arroz, tenha feijão, então vai ter muitos produtos. Dependendo do lugar de cada região, vai ter cereais diferentes, vai ter especiarias diferentes. Então, no Neolítico que começa a diversificar esses produtos começam a ser diversos em grande quantidade. Isso faz com que melhore a saúde, a expectativa de vida deles. Eles estão comendo melhor, eles não passam por fome, eles estão comendo melhor, tem uma produção ali guardadinha, também tem uma diversidade de vitaminas, já tem um cardápio um pouquinho mais elaborado. Então, por causa disso, a expectativa de vida deles vai ficar maior. Eu sei que vocês ainda não viram expectativa de vida, vocês vão ver em geografia. Expectativa de vida
é a esperança de vida que a pessoa tem. Ou seja, quando eu falo que a pessoa tem a expectativa de vida baixa, é porque a pessoa daquela região, as pessoas daquela região têm a tendência de viver menos. Quando eu falo que aquela região as pessoas têm uma maior expectativa, quer dizer que aquelas pessoas que moram nessa região têm a tendência de viver mais. Então, ter uma expectativa de vida maior quer dizer que as pessoas dessa época viviam por mais tempo, chegavam até uma certa idade. Porque eu lembro que eu falei para vocês que na pré-história, algumas pessoas, quando estavam com 13, 14 anos, já eram considerados adultos. Por quê? Porque muitos não chegavam nem aos 30 anos de vida. Então, tinha uma expectativa baixa. Então, com o tempo, com a qualidade de vida, com o fogo também que diminui a questão das bactérias, dos vírus, né? Que os vírus não resistem a altas temperaturas, acaba com que a qualidade de vida do ser humano aumenta, porque a alimentação do ser humano melhora. Então, se a alimentação do ser humano melhora, a qualidade de vida do ser humano melhora também. A expectativa de vida aumenta. Então, claro que eu tenho que lembrar para vocês que não é porque deixou não é porque o ser humano começou a ser agricultor, a ser pecuarista, que muitos deixaram de caçar ou de fazer coleta. Pelo contrário, muitos continuaram com essas práticas. Muitos queriam caçar, colher, outros queriam plantar, ficar no seu cantinho, criar animais. E aí, com isso, muitas pessoas começaram a fazer funções diferentes, surgiram divisões de trabalho, muitas profissões. Por quê? Porque agora nós vamos ter pessoas fazendo um trabalho no campo, e aí esse trabalho no campo sobra muito material lá no armazém, sobra muito cereal, sobra tempo para ele poder pensar um pouco na vida. E aí, quando ele começa a ter um pouquinho mais de tempo no seu dia a dia, começa a surgir outras profissões, começa a fazer outras coisas, né? Então, olha, aqui a divisão de trabalho, porque começa a ter um pouquinho mais de tempo. Por que eles vão ter um pouco mais de tempo? Porque eles vão investir o tempo deles. Ao invés de ficar o tempo todo lá fazendo tudo na mão, ele vai começar a criar máquinas que ajudem no serviço dele. E é claro que máquinas, eu não estou falando das máquinas de hoje, né? Naquela época, uma enxada já era uma tecnologia, uma foice já era uma tecnologia. Então, eles começam a fazer tecnologia para auxiliar a vida deles e para que eles ganhassem mais tempo. Ou seja, as tecnologias que ele inventava facilitavam o serviço e eles faziam o serviço em menor tempo, mais rápido. Então, eles faziam aí arado, ou seja, era tipo um caminhão de mão que tinha uma lâmina no meio, puxado por boi, né? Era puxado por um boi, ou então outro animal que fosse domesticado, e aí puxava e abria a terra, e aí ele só jogava semente. Tinha uma outra, meio que um carrinho de mão puxado por um boi, que voltava, que fechava as brechinhas. Isso fez com que ele gastasse menos tempo com a enxada de abrir buraco por buraco, jogar a semente. Aí ele só bota o boi para andar, e aí já vai fazendo o trabalho dele. Isso vai facilitar, vai acelerar o trabalho, e ele vai ter mais tempo livre. Quando tem tempo livre, começa a surgir outras profissões, né? Os carpinteiros, os tecelões, a metalúrgica. Metalúrgica vem de metal, ou seja, de extrair metal, transformar metal. As primeiras espadas vão surgir nesse período, claro, no final do Neolítico, já entrando na idade dos metais, e a gente vai ver a idade dos metais na próxima aula. Então, nesse momento aqui, eles começam a especializar o trabalho deles. Já tem muita comida no armazém, então o que eles vão fazer? Eles vão deixar lá os armazéns cheios de cereais, e alguns vão se dedicar à carpintaria, vão ser carpinteiro, e aí eles estão ficando tão bons em outras profissões que eles começam a sair do campo. Alguns começam a sair do campo e outros vão se dedicando a outros serviços, como mexer com os ferros, mexer com a madeira. E aí alguns começam, ao invés de trabalhar no campo, começam a trocar ali a sua matéria-prima que fez. Por exemplo, um carpinteiro, se fizesse uma mesa, trocava a mesa com um agricultor, né, por troca de um feijão, de arroz, ou então com um pecuarista, trocava ali aquela mesa com 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, e assim começou um pequeno comércio no Neolítico, que era baseado na troca de itens, né? Então, eu sou carpinteiro, eu faço
peças com madeira. Então ele vai lá e oferece a peça de madeira. O cara é agricultor, então ele oferece alimento em troca da mesa, e assim vai funcionando um pequeno comércio que não tinha moeda, era baseado ali nas trocas. Então, ampliou o número populacional, aumentou a demanda, então nós tínhamos muitas pessoas, as cidades começam a crescer, né? Antes eram aldeias, e aí a expectativa de vida aumentando, o alimento em abundância, então começa a crescer muitas pessoas naquela região. E aí, com muitas pessoas na região, precisa de mais terras para se plantar. E aí eles precisavam de mais terras, mas não era qualquer terra, precisavam de terra fértil. Então começaram a fazer muitas brigas, aldeias, cidades que começaram a entrar em conflitos. Por causa de quê? Por causa de terra, porque terra fértil, principalmente as primeiras civilizações ali na Mesopotâmia, era no meio árido, né? Tinha um deserto ao redor da Mesopotâmia, tinha um rio, né, com terras férteis, 2 rios, na verdade, na Mesopotâmia, né, que era o Tigre e o Eufrates, e ao redor da Mesopotâmia era um deserto. Então, terra fértil na região ali da Arábia, ali do Oriente, era uma preciosidade, era raro. Então, por causa disso, as primeiras civilizações vão guerrear entre si, vão brigar entre si por causa de terra. E aí, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam, vocês podem me procurar no WhatsApp, podem mandar mensagem, tá? E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, e até a próxima aula.